E o outro fator que eu já comentei com vocês é aquela questão da confiança. Quando a pessoa sabe, ela tem uma ideia do valor, ela se sente mais segura em fazer a negociação. E o que eu comentei com vocês é o caso das mulheres. Não que as mulheres não possam ser excelentes motoristas, excelentes mecânicas, não é nada disso, tá, gente? Eu só estou dizendo que há um tempo atrás era mais incomum as mulheres saberem mais sobre carro. E na verdade isso ocorre até hoje. Você pode ver que os homens vão se interessar mais pela potência, pelo motor, como que funciona e todos aqueles recursos tecnológicos que tem um veículo. Isso faz parte mais do métier da conversa dos homens, né? E aí as mulheres, quando elas estavam sozinhas ali, sem o pai, sem o irmão, sem o esposo, a pessoa se sente mais insegura para fazer a negociação. E isso é ruim porque a economia gira um pouco mais devagar. Então quando as pessoas têm uma fonte de informação, elas estão mais seguras do que elas estão fazendo, é mais fácil ocorrer o negócio e consequentemente se ocorrem mais negócios, isso faz bem para toda a economia. Beleza? E aí é que entrou então a tal da tabela FIPE. Ora, hoje qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa desligada de carro, ele não tem interesse, ele só vai ter que comprar um carro agora porque surgiu uma necessidade pessoal, profissional, e ele vai ter que comprar um carro. Ele não vai mais estar naquela situação, gente, que ele vai comprar um carro numa garagem, ele vai precisar comprar um carro usado, ou ele vai pegar um anúncio, né, na internet ou num jornal e comprar um carro de um particular. Ele não vai sair daquele total desconhecimento, que ele vai ficar pensando, para quem que eu ligo? Pro meu pai? Pro meu tio? Pro meu irmão? E se não tivesse ninguém ali para dar uma informação para ela do círculo, né, de pessoas de confiança? Ficar perdida a pessoa. Hoje não, essa pessoa pode abrir a tabela FIPE e ela vai pelo menos com uma ideia. Mas lembrando, aí é que entra o problema das tabelas. As tabelas, elas são médias. Quando nós falamos de média, acontece isso aqui, pessoal. Ó, lembra? Nós temos aqui uma média no gráfico. Ó. Isso aqui, no gráfico, essa curva, ou essa reta aqui, representa a média. Inclusive você pode fazer ali uma equação, né? Uma equação para descobrir qual que seria essa média. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, o preço em função do ano do carro, alguma coisa assim nesse sentido, né? Aí até o gráfico era invertido, né? Porque seria ano mais jovem, né? Vamos ter que tirar o ano aqui, porque senão... Ah, não, tá certo, isso mesmo. Tá, vamos deixar aqui, ó. Ano mesmo. Tá? Quanto maior o ano, maior o preço que você vai estar tendo. Mas isso aqui, gente, é média. É média, pessoal. Porque o que vai acontecer? Você vai ter nessa média valores que estão abaixo, que são os valores do quê? Das amostras. Isso aqui é o que realmente você encontrou no mercado. Os carros que estão sendo negociados ou os carros que estão ofertados. Mas você vai ter aqueles que estão acima. Pode ocorrer essa situação, como eu estou mostrando aqui para vocês, em que as amostras e a média não tem lá muita diferença. Então nós vemos que aquela curva, aquela reta, ela ficou ali muito próximo daquela nuvem amostral, né? E aí tem essas diferenças aqui, ó, entre o caso real, que é a amostra, e a média que nós obtivemos, que é o desvio, lembra? E que a gente faz, inclusive, um estudo estatístico que calcula o desvio padrão, calcula depois a variância. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que média, tá, não é absolutamente a representação do real. Ela é uma aproximação, ela é um indicativo. E eu já mostrei para vocês em outros momentos que sim, nós podemos ter amostras que estão tendo uma diferença muito grande. Muito grande. Então imagine, a primeira situação que eu estava com amostras sempre muito próximas aqui,
E agora eu coloquei amostras que estão bem longe, ó, tem um desvio enorme. Mas a média pode continuar a mesma. Mas a pergunta é, se a gente excluir essas aqui, ó, essas amostras longe, essa média aqui tem a mesma ou uma melhor representatividade desse momento agora que eu incluí essas amostras aqui muito distantes? A resposta é lógico que não tem a mesma representatividade. Se eu estiver estudando isso aqui, ó, tiramos aqui, certo? Tiramos. Essa amostragem aqui, tá, gente, vai ter uma média que está representando muito mais a verdade dessa população. Agora inseri isso aqui. Coloquei amostras aqui. Essa média, ela não tem o mesmo poder de representação. Porque você vai ter um valor aqui, eu tenho 100. Mas pode ter uma que tem 160, você pode uma que ter 40 aqui embaixo. Então essa média que eu obtive não representa muito bem essa população. Porque tem muita variação. O problema dessas tabelas é que elas vão se tornando cada vez mais usuais e elas vão virando fonte absoluta de verdade. O que aconteceu com os carros? Aconteceu isso hoje. Cara, você pega um carro da mesma marca, o mesmo modelo, as mesmas coisas, igualzinho, foi produzido ali. Saiu um da fábrica, saiu outro. Um foi para uma determinada cidade cheio de buraco, tal, e o cara usou 120 mil quilômetros aquele carro. Esse aqui o cara usou 10 mil para ir trabalhar no asfalto tudo bonitinho e tal. E o pessoal, pela tabela FIPE, está tratando tudo como igual. E isso para o mercado não é bom, porque os carros têm as suas particularidades. Então, o que acontece quando se adota o critério FIPE como absoluta verdade? Como se a FIPE tivesse o poder de definir o valor do carro. E não é isso que a FIPE faz, gente. A tabela FIPE não deve fazer isso, não deveria. A tabela FIPE deveria ser o quê? Um indicativo, para que não ocorra aberrações dessas assimetrias que ocorriam ali. Do cara comprar por um preço muito pequeno e depois revender para alguém por um preço muito alto. Ela é um indicativo. Mas aí quando você pega o caso concreto de um carro, você tinha que estar olhando as particularidades, lógico, gente. Se o carro tem algum amassado, se a pintura tá boa, se o carro foi principalmente um carro pouco rodado, gente. Se o carro tem ali algum barulho diferente, quando você pega uma pessoa que entende muito, um garagista, um mecânico, que vai, né, fazer uma análise, o carro pode ter lá um barulho na suspensão, um barulho no motor, e aí não tem nem como comparar os valores, tá, de tão grande que pode ser dependendo do carro. Mas está todo mundo tratando aquilo como se fosse uma verdade universal, não, porque a FIPE falou. Então as pessoas conversam por telefone hoje, nem olharam, né, o carro do outro, estão fazendo uma negociação, é muito comum, né? Então você está comprando um carro de 70 mil, você passa o seu de 30 e entrega 40. Hoje é comum fazer isso, essa negociação. Só que as pessoas nem param mais para olhar o carro. Eles perguntam, quer na FIPE? Quer na FIPE? Então fazendo na FIPE, entende? Não tem nenhum problema se duas pessoas decidirem fazer isso. É a liberdade que o capitalismo nos dá. Mas você entende que hoje nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo assim, o cara que não cuidou muito bem do carro, ele está sendo beneficiado pela FIPE. Por quê? Porque o carro dele estaria aqui embaixo. Aquele que cuida mais, ou até o cara que rodou menos o carro dele, ele está sendo o quê? Prejudicado, porque ele vai ser puxado para cá.